Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 75. E hoje vamos falar sobre a saúde do nosso intestino e a nossa imunidade. Será que tratar alergias é apenas sobre controlar sintomas? Ou será que quando olhamos para o nosso corpo de forma funcional e integrativa, passamos a enxergar o nosso intestino como chave fortalecedora da nossa imunidade e transformadora da nossa saúde? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ela, médica formada pela Faculdade Técnica Educacional Souza Marques do Rio de Janeiro, especialista em pediatria, alergia e imunologia, pós-graduada em medicina funcional, integrativa e gastro, fundadora da Alergos Clínica, referência em atendimentos personalizados em Uberaba, mestre em ciências pela UFO, apaixonada por mostrar como a saúde intestinal pode impactar diretamente no controle de alergias e no fortalecimento de sistemas imunológicos. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Lima Ribeiro. Obrigada por me chamar para conversarmos sobre saúde. É um prazer falar aqui para todos vocês sobre esse tema que me encanta tanto. Então, eu sou médica há 22 anos e nos primeiros anos aí fiz uma formação clássica e nos últimos anos venho estudando muito sobre intestino, essa questão de entender essa saúde como um todo e como tudo se conecta. Então, acho que por isso que eu estou aqui, né, para a gente conversar sobre o todo e não apenas sobre alergia. Boa. E doutora, eu até mencionei contigo aqui antes da gente iniciar a gravação, né, que no começo eu faço essa breve apresentação dos meus convidados e logo após isso eu peço para o meu convidado se apresentar, que geralmente é uma apresentação um pouco mais completa ali. Então se apresente para a gente quem é a doutora Juliana e conta um pouco também da sua parte pessoal, profissional, até chegar aqui no Sério Mas Nem Tanto hoje. Então, eu me considero uma buscadora. Eu sou aqui do interior de Minas, uma cidade bem pequenininha chamada Campina Verde, mas logo aos 15 anos eu quis sair de casa e fiquei no pé do meu pai para eu conseguir fazer medicina. Meu pai é médico, é meu inspirador, e consegui ir para Campinas. E daí começou toda essa jornada de estudos que não para, né, e nunca parou. E aí fui fazer intercâmbio fora, depois fui fazer medicina no Rio de Janeiro, vim para Uberaba para fazer a pediatria. Meu atual marido, eu já estava com ele morava aqui perto, eu falei, eu preciso estar perto. Então fiz pediatria, depois fiz alergia e imunologia em Belo Horizonte, fiz mestrado em ciências na área de asma e nos últimos anos eu venho estudando muito essa parte que envolve o intestino. Nós não sabíamos quase nada sobre o intestino, sobre a microbiota intestinal. E aí, a partir do projeto Genoma, isso tudo começou a ficar mais claro. A gente tinha a ideia da flora intestinal, que é essa microbiota tão rica, mas nós não tínhamos ideia do que ela representa para o nosso corpo. Então, esses estudos vêm a cada dia aumentando e essa interface com o sistema imunológico, sabendo que 70% das células do sistema imunológico estão no intestino, né? Então, daí a importância de entender isso tudo. E na minha formação em alergia, a gente aprende sobre tratar as alergias clássicas, né? E muito pouco a olhar esse intestino e alergias ocultas, alergias que os exames às vezes não mostram, que nós muitas vezes ficávamos assim, falava para o paciente, olha, você não tem nada, mas ele falava, mas eu passo mal, doutora, com esse alimento, eu não me sinto bem com isso, e a gente não conseguia muito entender, porque falta ainda muita base, né, de estudos nisso. E conhecendo uma médica que eu admiro muito, a doutora Denise de Carvalho, eu fiz a pós-graduação de gastro, e aí eu comecei a entender tudo isso. Fiz também bases de saúde integrativa no Einstein, no período aí da pandemia, que foi uma abertura, assim, de olhar esse período da pandemia no meu conhecimento médico e essa abertura para entender esse organismo como um todo. E é isso, esse é um pouco da minha história. Eu sou mãe de Sara e Samuel. Sara já vai fazer 18 anos esse ano, Samuel vai fazer 14. Já estou então com o filho prestes a entrar aí na faculdade, a ingressar aí esse caminho da vida adulta. Estou com meu marido há 30 anos, casada há 22, e é isso, seguimos aí tentando ter equilíbrio frente ao desequilíbrio desse mundo moderno. E doutora,
Da onde que veio essa busca sua por conhecimento, desenvolvimento? Porque assim, você me contando aqui, né, me mostra que você sempre teve essa ambição, né, de buscar novos conhecimentos até para impactar a vida de mais pessoas que estão à sua volta. De onde que veio isso? Acho que isso é meu, isso é intrínseco, eu sempre tenho que ter algo para que me motive. Eh, Depois de 15 anos de formada, né, eu me vi numa situação de estagnação. Eu me vi numa situação, assim, de uma médica, alergista, imunologista, com uma clientela muito vasta, já não estava nos planos de saúde mais, fazia um tratamento diferenciado nessa área, mas faltava algo mais, faltava entender melhor esse organismo. E na alergia e na imunologia, a gente aprende a parte da imunologia mais nas imunodeficiências, mais naquele quadro mais raro, que é aquele paciente muitas vezes que tem infecções de repetição graves, que é um extremo. E a grande maioria dos pacientes que tem só uma desregulação desse sistema imunológico, né? Esse sistema imunológico ele permeia tudo e aquilo ficava me cutucando e, e alguns pacientes mais desafiadores, que às vezes eu não conseguia resolver bem aquele caso, isso que fez eu andar para frente, né? Eu buscar algo mais e eu falei, gente, o que eu aprendi até aqui está ótimo, mas eu posso ir além e estudar mais. E a partir de então, veio esse olhar para a medicina funcional, que é ir lá nas primeiras aulas do curso de medicina, no primeiro ano, que muitas vezes a gente esquece, que é a fisiologia, que é a base, que é entender como cada célula funciona, por que cada órgão, porque eu vejo hoje o paciente segmentado. As especialidades tiveram um benefício de trazer mais especificação para aquele determinado problema, né? Mas nós esquecemos de olhar o todo. E com isso, o paciente fica fechado ali na cardiologia, que olha só o coração, no neurologista, que olha só o cérebro, no gastro, que às vezes olha só o estômago, sem entender o todo. E foi aí que eu comecei, e foi uma jornada, e está sendo até hoje, porque o conhecimento ele não para, nosso corpo é maravilhoso, é como um carro, nada está ali à toa. Então nós temos, às vezes, um parafusinho num carro que ele não está apertado o suficiente, aquele carro não anda. Da mesma forma o nosso corpo, nada existe sem alguma intenção. Então Deus é maravilhoso, inclusive nisso. E entender tudo isso e juntar tudo isso não é uma tarefa fácil. Então esse conhecimento ele vai vindo, eu vou estudando aqui e ali e eu vou juntando isso. Então é isso, mas o que me move, voltando à sua pergunta, é isso, é resolver o problema do paciente. E eu percebi nos últimos anos a complexidade da saúde, desses pacientes que estão mais complexos. Eu vejo hoje uma medicina antes da Uhum. pandemia e uma depois da pandemia, principalmente com essa questão imunológica, né? Essa tendência à inflamação, a tendência a uma desregulação com pacientes com sintomas que vão desde enxaqueca, dor abdominal, começam a não tolerar alimentos que antes tolerava, fadiga que antes não tinha, alergias exacerbadas. Então, reações que aparentemente não se explica, mas tudo se explica e se encaixa quando a gente entende o papel desse sistema imune e desse intestino. Então, por isso que eu sempre estou buscando e estudando isso. Acho que é a minha energia de vida. Doutora, eu mencionei para ti antes da gente começar aqui, né, que eu elaborei perguntas assim para a gente falar um pouco sobre a parte de alergia, que você citou que é a pontinha do iceberg ali, e para a gente entrar de fato nessa parte imunológica e a parte intestinal, né, do nosso intestino. Daí voltado para essa parte das alergias em si. O que que consiste? O que que são alergias e de que forma ela se insere no nosso corpo? É o ambiente, a alimentação, é a parte genética? Você consegue explicar para a gente? Sim, as alergias nada mais são do que uma resposta exagerada do sistema imunológico. Então, o nosso corpo acha que aquilo tem um perigo ali e ele reage, né? Então, às vezes a gente está num ambiente com mais poeira do que deveria, com mais ácaro, e o sistema imune fala: opa, eu tenho que reagir.
e aí liberam substâncias no organismo, como a histamina, uma substância importante, e dá coceira, espirros, e o nariz fica escorrendo. Então, é uma das situações que acontece nessa questão alérgica. Então, está tudo pronto no organismo para ele reagir contra determinado alérgeno, que pode ser a poeira, um animal, pode ser um alimento, pode ser uma ferroada de um inseto, um medicamento, né? Mas também existem alergias tardias, que o sistema imunológico começa a achar aquilo estranho, como algumas proteínas alimentares, por exemplo, se o nosso intestino está mais vulnerável, se ele está com a barreira mais rompida, e aí aquilo que era para ele frear, para ele tolerar, ele começa a reagir, mas uma reação mais leve, mais branda, que muitas vezes a gente não percebe. Então, uma reação tardia. Então, a alergia também pode ser assim, aquela coisa rápida e imediata, ou algo um pouquinho todo dia, causando às vezes uma diarreia ou o intestino mais preso, às vezes uma intolerância alimentar que não é uma alergia, mas o paciente confunde muito e acha que é uma alergia. Então a alergia ela permeia essa questão imunológica, é o sistema imunológico reagindo rápido ou tardiamente. E essa segunda que você citou, né, essa que está aparecendo ao longo dos anos de forma tardia, está acontecendo mais delas atualmente ou não? Sim, hoje nós temos o entendimento da permeabilidade intestinal. O que é esse intestino, né? Essa permeabilidade? Pensem que o intestino é uma zona de fronteira, é como se estivéssemos numa fronteira entre um país e outro. Precisa de ter exército de fronteira, precisa ter uma equipe ali de segurança, porque nem tudo pode passar de um lado para o outro. Então tem que ter uma via que dá para ir para lá e para vir para cá, mas nem tudo é permitido. Então tem que ter como se fosse uma peneira ali mais apertadinha para selecionar. Então o sistema imunológico está no sangue olhando o que está acontecendo ali dentro do intestino, porque é uma barreira muito importante. Pensem que o quanto ingerimos de alimentos, mas também toxinas através de um Sim, alimento industrializado, sim. colorido artificialmente, um agrotóxico que entra através da alimentação. Nós ingerimos alimentos contaminados com vírus, com bactérias, né? Então, medicações. Então, será que tudo tem que entrar para o sangue? Não. Então, se esse intestino ele está bem firme, ele vai deixar aquele alimento que foi bem quebradinho, que é o processo da digestão. Então, pensem num colar de pérolas. O alimento é esse colar, vamos fazer essa analogia. O corpo tem que quebrar em pérolas separadinhas para ficar a pérolazinha pequenininha, que é o aminoácido. Sim. Esse aminoácido, abre a portinha no intestino, ele entra para o sangue e vai fazer o caminho que precisa fazer no corpo. Mas se tem 3, 4 pérolas junto, ele tem que ir embora. Tem que ir embora pelas fezes, e aí aumenta o peristaltismo e a gente evacua. Mas o que tem acontecido hoje? Constipação, pessoa que não consegue evacuar e eliminar essas toxinas que precisam ser eliminadas, pessoas que não mastigam adequadamente, e aí esse alimento não consegue ser quebrado adequadamente. Aí quem fica ali na espreita esperando comer esse alimento que não pôde entrar? As bactérias, Sim. a microbiota intestinal. E que hoje em dia o que a gente come muito? Carboidrato. A gente vive numa carbolândia, né? Então o carboidrato ele fermenta. E aí muitas vezes o paciente sente, nossa, eu estou distendido, a barriga está inchando, né? Porque está sobrando muito alimento ali para aquela microbiota. E aquela microbiota que era para estar em equilíbrio, começa a estar em desequilíbrio, que é a disbiose, que muitas vezes a gente escuta muito esse termo disbiose e não entende, né? Então começa a selecionar bactérias que antes a gente não tinha em tanta quantidade, mas por conta dos nossos hábitos. Então a gente está ingerindo mais determinados alimentos fermentativos, a gente está mastigando menos, porque às vezes a gente está comendo olhando o celular, Sim. falando com alguém, ou agitado e na pressa. Aí as nossas enzimas que quebram esse colar, que quebra esse alimento, não funcionam. Se a gente não está prestando atenção, o parasimpático ele está inibido. Então, olha o equilíbrio do nosso corpo, né? Do simpático, que a gente tem que correr e dar conta de correr de um ladrão e resolver o que precisa resolver, e daquele parasimpático que precisa da calmaria para a gente dormir,
para a gente digerir, para a gente tranquilizar o nosso coração. Então a gente está vivendo como se a gente tivesse 8 leões atrás da gente. Então a nossa digestão está muito comprometida. Então você me fez a pergunta, isso está acontecendo mais ultimamente? Mais essas alergias tardias que envolvem o intestino? Muito mais, porque o nosso estilo de vida está nos levando a um processo digestivo alterado. E aí a gente começa a ter uma barreira intestinal, esse sistema imune que estava ali no sangue quietinho, começa a ficar igual um gato acuado. Nossa, tá toda hora entrando coisa aqui que não podia. E aí a gente abre essa barreira, é como se nessa fronteira entre países pudesse ter um círculo livre ali de entra e sai, a gente perde esse equilíbrio, o nosso corpo fica mais vulnerável. Com essa vulnerabilidade, o sistema imune inflama. Então aumentam mais doenças autoimunes, que a gente tem visto muito mais. O que são doenças autoimunes? São doenças que o corpo reage contra o corpo. Isso não era para acontecer. O nosso sistema imunológico era para tolerar o que é Sim. nosso. Uma célula da articulação, mas não, ele produz uma artrite reumatoide, uma doença celíaca, que aí começa a reagir no intestino contra um alimento que está sendo ingerido, o glúten, por exemplo. Uma hipotireoidismo de Hashimoto, é uma doença autoimune também, o corpo reagindo contra a nossa tireoide, que é uma glândula vital para o nosso corpo. Começam mais neurotoxicidades, olha o autismo aí, olha o crescente, né, aumento dos casos aí de autismo, transtornos as neurodivergências, né, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de ansiedade, aumento de depressão, de insônia. Então, essa barreira, ela é vital. Igual nós temos uma barreira na pele, se está cortado, a gente está mais vulnerável para ter infecção, para vir vírus, para vir alergias na pele. Essa barreira no intestino, se ela está aberta, esse processo inflamatório pode acontecer em cada órgão do nosso corpo. Em um ou outro, dependendo o quê? Da sua genética, da susceptibilidade individual. Então pode vir, às vezes, essa inflamação só na via aérea e ficar aquele paciente sempre com alergia. Por isso que eu falo que a alergia é ponta de iceberg, a gente Sim. tem que olhar o que está por trás. Sim. Não é só falar, você tem alergia do agro. Ah, é? Mas por que eu desenvolvi isso? Por que eu estou tendo agora também outras coisas, né? Então, cuidar disso é cuidar de nós, cuidar da nossa saúde. E o que impacta então nessa barreira, né? A gente falou da digestão, da mastigação, alimentos às vezes que a gente fica comendo que são muito artificiais, industrializados, né? Também vírus, bactérias, nós tivemos aí recente o Covid e ainda estamos tendo contato, o Covid ele implanta no intestino, ele aumenta essa barreira, mas não só ele, dengue, influenza, Sim. né, vários vírus a gente está tendo esse entendimento, remédios, a gente não trata gripe com antibiótico corticoide, quantas crianças, adultos que começam um quadro, já vai no pronto atendimento antibiótico, corticoide, isso mata a nossa microbiota intestinal, aumenta a vulnerabilidade. Então é isso, assim, esse entendimento, ele tem surgido nos últimos anos e a gente tem percebido esse aumento por conta muito dos nossos hábitos, né? Sim. Então a gente viver nesse automatismo, a gente não dormir, tá acelerado, não consegue, leva trabalho para casa, não faz atividade física, nosso trabalho hoje é muito sentado, né? Aquele trabalhador, pensa lá o trabalhador rural, como que era, né? Ele acorda cedo, ele se expõe ao sol, que aumenta muito a nossa imunidade, trabalha o corpo, então ele libera toxinas não só pelo intestino, mas pela pele também, aquele suor, aquele trabalho, trabalha os músculos, então leva também a ter a mobilidade por um tempo maior, não é um enrijecimento, né, das articulações. É café da manhã, almoço e janta e pronto, e é comida, né? Então a gente vê que hoje a gente não está fazendo isso. A gente não está no ciclo, no ritmo circadiano, no ritmo biológico, de acordar com o sol, de dormir com a lua, de comer comida, de trabalhar o corpo. E aí o corpo está desestruturado, não está entendendo, nosso corpo não está entendendo esse nosso estilo de vida atual. A gente tá saindo do completo natural, né? E indo pro completo ali, o cenário incomum, né? O não natural de nós seres humanos, né? E é muito importante você falar isso, doutora, que
assim, são desde ações simples no mastigar, que para mim isso é uma coisa simples, né? Não sendo simplista, até uma coisa mais complexa, que é os tipos de alimentação que a gente ingere ali, né? Nessa parte da indústria alimentícia que a gente tem atualmente. E, e assim, esse exemplo que você deu do produtor rural, tem toda essa gama, né, de disposição, alimentação, trabalho em hora de início, meio e fim, né, dormir no final ali com o descer do sol ali. E vinculado a isso também tem a alimentação desse produtor rural, que geralmente costuma ser alimentos naturais, né, sem agrotóxicos, né. E é muito importante você falar isso, porque assim, na hora que você falou sobre a questão da mastigação, é de fato, né, uma coisa simples que a gente não faz hoje, né? Dependendo da ocasião, a gente está quase mastigando o telefone ali do que propriamente a comida que a gente tá ingerindo, né? Sim, e isso é tão importante, a gente se ater aos detalhes, e aos detalhes do nosso corpo, como ele tem que, para ele funcionar adequadamente, nós temos que dar essas ações também. A gente está Sim, normalizando o que não é normal. sim, Então, não é voltar à era de 40, 50 anos atrás, né? Que nossos avós tiveram. A gente não consegue isso nessa vida atual. Mas, do jeito que tá, também não tá dando certo. Então, a gente tem que achar um caminho do meio. Esse caminho do meio que eu vejo que é o ponto central que a gente precisa chegar. Então, é a gente falar mais não e não estar sempre sim, disponível, sim, né? Não exceder o limite do nosso corpo. Essa questão do estresse está muito predominante e ela é uma grande causa raiz dos nossos processos hoje, porque hoje a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, doença do colesterol, fígado gorduroso, as cardiopatias, né, infartos, o diabetes tão prevalente, isso tudo é doença de vida moderna. Câncer. Então a gente tem que chegar nesse equilíbrio maior. Então, visualizando isso e aprendendo sobre isso, como eu tento fazer isso na minha vida, né? Porque não adianta a gente falar, é fácil a gente falar, né? Mas eu tive que fazer toda uma mudança também na minha casa, sim, por exemplo. Então eu tive que começar a fazer mais comida em casa, comprar mais ingrediente, selecionar mais ingredientes, e eu não fazia isso, eu não tinha esse conhecimento, mesmo eu sendo médica. Então eu comecei a aumentar a minha atividade física, hoje eu pratico todo dia, pela manhã, acordo cedinho, tento ter mais contato com a natureza, tento fazer práticas que me auxiliam a diminuir o estresse e a ansiedade, eu faço yoga, por exemplo, então eu tento passar isso para os pacientes. E isso muitas vezes não é passado, muitas vezes o médico vai e passa uma receita, sim, muitas vezes é um protocolo, uma receita de bolo. E não é, nós somos seres individuais. Às vezes o que desequilibra o Wesley é a falta da atividade física. Para a Juliana, às vezes é um alimento, às vezes é o estresse para o Pedro. Então a gente entender o que no nosso corpo está fazendo falta. Eu falo que a gente tem 5 pilares muito importantes que a gente precisa ter mais em equilíbrio, que é a alimentação, comer comida, e nem toda comida dá certo para todo mundo. sim, Então, tem pacientes que reagem a alimento mesmo, verdadeiro, porque o sistema imune começou a reagir. Tem pacientes que têm intolerâncias alimentares por déficits de enzimas, pela genética, enfim, são individualidades, mas aqui a gente está falando de uma questão geral. Então, comer comida, reduzir esses industrializados, processados, para um uso eventual. A gente não consegue ficar sem eles, né? A gente sim. sai, a gente se expõe, a gente vai no aniversário, mas não pode estar na rotina. Então, em 7 dias da semana, se a gente tiver 5, 6 dias em equilíbrio, o corpo dá conta desse excessozinho de um de outro. O problema é pedir iFood todo dia. E eu até te cortando, doutor, eu tenho a sensação que, assim, por mais que a gente limite essa ingestão desses tipos de alimento, a tendência é acabar completamente a ingestão. Porque quando a gente começa a ingerir bons alimentos, a gente começa a ter mais energia, mais disposição. Aí tem sempre o contraponto, né? Eu vou me ingerir de, entre aspas, maus alimentos
e vou deixar de ter energia e ter disposição. Então é melhor eu nem ingerir, né? Sim, e quando você vai colocando esses pontos, você vai vendo o quanto o seu corpo vai mudando e você vai melhorando, né? Então a gente falou da alimentação de verdade, o sono, nós não damos prioridade ao sono. A gente dorme tarde, muitas vezes com uma luzinha ali piscando, com uma poluição eletromagnética no quarto com o Wi-Fi ligado. Isso também hoje a gente sabe que tem impacto na nossa saúde. Então desliga o Wi-Fi, carrega no banheiro esse celular, não deixa ele do lado da sua cabeça, do seu cérebro, né? Então isso estimula e leva também a aumento de câncer, por exemplo. Sim. Né? Então a gente priorizar o nosso sono, ter uma higiene do sono, a gente fazer práticas aí para estar mais relaxado, não ficar usando o celular perto de dormir, né? Então isso é um ponto muito importante. A atividade física, mas não só a atividade física regular, ir numa academia, mas também, em vez de pegar um elevador, vai de escada. Em vez de pegar um carro, vai a pé, a não ser que seja mais longe. Então, no nosso dia a dia, e levando isso para o nosso corpo ter mais movimento, ter mais mobilidade, isso vai levar a nossa velhice de mais qualidade. A gente vai levar mais saúde óssea. Quando ficarmos idosos, menos fratura, menos acamados se ficaremos, dependentes aí de reabilitação, né? Então, atividade física. Estresse e ansiedade, então cuidar do mental, que também a gente não valoriza tanto e a gente vai vivendo no automático. Então, esse estresse, essa ansiedade exacerbada, no nosso dia a dia a gente pode ir controlando, a gente tem que aprender esse limite e ter uma prática religiosa, alguma crença, ter algo superior para nos dar essa força, né? Seja ela qual for essa crença. Eu falo que são 5 pilares, se a gente tiver eles em mais equilíbrio, então se a gente pensar na minha vida, o que eu preciso cuidar mais, aí a gente vai equilibrando isso, né, vai colocando isso, vai levando isso para os nossos filhos, para nossa família, né, sem alardes, é ir modificando, né, é ir fazendo isso para as coisas entrarem no ritmo fisiológico, porque a gente está indo na contramão. Sim. Essa contramão é que não está dando certo, vocês entendem? É buscar o equilíbrio no desequilíbrio, o pessoal hoje está buscando, né? Tá desequilibrado em tudo e não deixa de ser um equilíbrio, mas um equilíbrio no desequilíbrio, né? E é muito importante também o que você falou um pouco antes sobre essa questão de ser o normal e ser o comum, né? Pode ser comum, né? Não fazer atividade física, não ingerir alimentos com qualidade, não ter essa prática religiosa, não ter qualidade de sono. Pode ser comum, mas não é normal, né? Não é normal. Então as pessoas estão normalizando coisas que são comuns, mas não normal. Doutora, você tem a sensação que a grande massa de nós seres humanos estão perdendo, de certa forma, até o autoquestionamento, até por viver basicamente no automático da nossa rotina diária? Sim, eu vejo muito isso com as pessoas. Às vezes a gente se pega, nós também, né? Seguimos um efeito manada, né? Sim, A gente vai seguindo o que nos é falado, mas será que é o certo? Será que a gente dá essa opção da dúvida para a gente questionar realmente o que está sendo falado, né? Então a gente tem que tentar nos colocar um pouquinho atrás do que nos é falado, do que nos é imposto e falar, opa, será que isso está fazendo bem para mim ou não, né? E aí a gente conseguir ter esse discernimento. Nós temos uma capacidade inata que não pode ser tirada, que é a nossa intuição. A intuição, essa conexão com o alto, o nosso sentir, o nosso coração fala. Eu tenho muitas crianças, por exemplo, muitos pacientes que as mães, eu falo, você tem que perceber o que está dando certo para o seu filho, porque ele ainda não sabe falar, sim, né? Criança tem isso muito forte. Então, ele não quer determinado alimento, ele não quer determinada quantidade. Muitas vezes é ele que está certo. Nós estamos errados. Então a gente está em. Não, você tem que comer toda hora, você tem que ingerir X de proteína, você tem que. Você tem que. Será? Será mesmo? Enfim, nós somos muito hoje doutrinados pela indústria. E é o dinheiro que manda. Então, essa capacidade da intuição, da gente perceber realmente o que nos faz bem e o que não,
aquela dor que chegou, por que chegou. Sim. Quanto das nossas questões emocionais estão envolvidas no que sentimos, no que temos, no que o nosso corpo reverbera fisicamente. Então, isso tudo a gente tem que entender quando a gente está atendendo um paciente, quando a gente está conversando. E isso se perdeu, né, Wesley? Isso se perdeu, são consultas às vezes muito rápidas, o profissional às vezes não se apega a esses detalhes. E aí a gente vai e passa mais um remédio, que a indústria chegou e falou, você tem que passar isso para isso. Será? Será que o chazinho lá que a gente aprendeu antigamente da nossa avó, também não resolve muito das questões, das coisas, a gente tentando esse equilíbrio, né? Então esse automatismo nos faz não pensar, ir no efeito manada, aceitar o que todo mundo faz como normal e às vezes não é normal. E é muito também sobre a busca pela pílula mágica, no teor curativo e não a busca pela prevenção em si. Sim. Junto com esse automatismo, as pessoas querem aquilo que resolve mais rápido, né? Sim. Então, esse movimento que eu tive que fazer em mim, por perceber no meu corpo, eu hoje já vou fazer 47 anos, a partir dos 40 eu percebi que, opa, meu corpo está inflamando, meu corpo está mudando, eu preciso tomar as rédeas disso. E foi junto com esse início desse estudo e hoje eu consigo ajudar tanta gente. Então, a gente precisa tomar fé disso, e isso dá trabalho, Sim. dá muito trabalho. Então esse movimento que eu fiz em casa de começar a fazer mais o alimento, e eu não tenho funcionária hoje, tá, pessoal? Não tem alguém que faz para mim, não, sou eu que faço almoço lá em casa. Então, comprar o alimento, qual alimento preparar, acordar cedinho para fazer atividade física, né? Isso nenhuma pílula vai nos trazer. Não tem jeito. A gente pode até tomar aquele estimulante de manhã para te dar ânimo, mas quem melhor produz a nossa energia, nosso corpo é um gerador de energia, é a atividade física. Então, a gente tem que levar essa informação para o corpo, não é o super coffee. Entende isso? E isso dá trabalho. É mais fácil a gente tentar dar um remedinho para controlar aquela dor do que olhar para aquela dor e ver o que está causando aquela dor, né? Modificar hábitos não é fácil. Então, o paciente hoje que me procura, ele já sabe desses nortes, ele já me acompanha nas redes sociais, ele já tem esse norte. E eu vejo que hoje a informação, ela está muito mais aberta. Então, o paciente, ele já tem essa noção, se ele quiser buscar. Sim. Aquele que ainda quer ficar paralisado, ele vai querer essa pílula mágica. Aquele que já entendeu que não é por aí, ele já está começando esse movimento de busca, de equilíbrio, mas é um movimento que dá trabalho. Então, não é para todo mundo que ainda que está disposto. Às vezes, essa pessoa vai precisar de algo mais sério aconteça na Sim. vida. Às vezes, algo que paralise e ela faz, nossa, eu preciso reformular isso aqui, não está dando certo, eu preciso, às vezes teve um susto muito grande em relação à saúde, a gente não precisa chegar aí, a gente pode agir antes, e quanto mais cedo a gente agir, melhor, né? Mais fácil. A gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para agir, né? E doutora, voltando à parte do nosso intestino. Por exemplo, vamos supor que eu me alimente muito mal no meu dia a dia, daí eu busquei o conhecimento, eu fiz esse episódio contigo aqui e mudei a minha alimentação para uma boa alimentação. Já de imediato, o meu intestino já sofre consequências positivamente ou não? Ele sofre uma leve consequência negativa para depois vir a consequência positiva dessa mudança de alimentação? Isso depende de cada um, porque para algumas pessoas o alimento é o principal vilão ou o principal fonte de levar à saúde. Uhum. Para outros não. Então, quando o alimento ele é uma fonte importante de levar ao processo inflamatório, rapidamente o paciente vê melhora, é muito rápido. Às vezes, de um dia para o outro, aquele paciente, por exemplo, essa semana mesmo, uma criança com alergia alimentar. Ela estava ingerindo o alimento que dava alergia. Eu identifiquei isso e eu falei, vamos já cortar esse alimento. Essa criança estava tendo sintoma respiratório todos os dias.
A mãe falava, doutora, era secreção, nariz com secreção o tempo inteiro. E na alergia clássica, a gente não vai pensar que um alimento está levando a uma secreção. Sim. Então, a gente precisa ter esse outro entendimento que eu estou falando aqui. Eu falei, corta esse alimento. Ela falou para mim, doutora, no outro dia, a secreção zerou. Não ficou mais com secreção e estava há 6 meses. Para outras pessoas, não. É uma coisa mais lenta. Então, assim, depende de quão danificada está essa microbiota intestinal, quanto desequilíbrio tem, quanto de permeabilidade tem nesse intestino. Então, isso depende de cada um, mas fato é que a gente precisa levar essa informação e levar alimentos bons para o nosso corpo, porque aí a gente vai começando esse processo. A microbiota, por exemplo, a gente sabe hoje que ela produz vitaminas, olha só, produz neurotransmissor serotonina produzida no intestino. É um neurotransmissor que traz o bem-estar. O intestino produz melatonina, que leva ao sono, a acalmar. Então, o intestino, ele produz inúmeras substâncias benéficas, mas imagina esse jardim, vamos fazer a analogia do intestino como um jardim, dessa microbiota. Esse jardim, quando ele está bonito, florido, diverso, várias espécies diferentes, flores bonitas, coloridas, folhas, sem fungo, sem aquela praguinha, sem o matinho, tudo, as coisas estão acontecendo fluidamente, do jeito certo, e essa microbiota está nos auxiliando. Agora, esse mesmo jardim cheio de praga, com as folhas cheias de pintinha preta de fungo, com pouca variedade, tem mais praga do que plantas boas tentando sobreviver aqui naquele ambiente, ele leva outra informação para o nosso corpo. Ele leva a informação da inflamação. Então, essa informação, ela precisa ir sendo mudada, essa microbiota sendo transformada, né? Então, começa lá com a entrada do alimento bom, diminuição dos alimentos mais processados, tirando tantos agrotóxicos, né, comendo comida mais orgânica, a gente tentando mastigar melhor, ter a consciência dessa alimentação, e tem nutrientes que a gente pode também levar. À medida que vem o alimento bom, vem também vitaminas que ajudam na barreira intestinal, minerais, né, nutrientes que fazem esse controle dessa barreira bom, que leva essa microbiota a voltar para o equilíbrio. E se tratando dos seus pacientes hoje, doutora, o que que chega mais para ti? Se a gente for pegar esses 5 pilares, são essas consequências na parte imunológica do intestino, é mais voltado para a questão da alimentação, da atividade física, do sono? O que que chega mais até você hoje? Eu sei que vai de indivíduo, vai de paciente para paciente, mas tem entre aspas, um padrão de pessoas que buscam mais você, voltado que você analisa ali, tem a sua parte de consultoria, mentoria com o seu paciente, que eu enxerguei que é muito disso também, né? Sim. É uma consultoria, uma mentoria que você tem com o seu paciente. Chega padrões assim mais elevados, tratando dessa parte de imunologia e do intestino em si? Chega, não chega paciente fácil mais, não chega rinite, não, não chega aquele paciente que só tem a rinite, isso acabou. Eu não sei se foi só no meu consultório, mas assim, é um outro nicho de pacientes, são pacientes muito complexos que chegam, são consultas muito demoradas, são pacientes que rodam de médico em médico, especialista em especialista, que têm sintomas sim, sistêmicos mesmo, né? São pacientes que chegam com sintomas neurológicos, gastrointestinais, alergia seja na pele, respiratório, pacientes cansados, né? De toda essa busca e de tentar entender onde está esse desequilíbrio. Então, esse hoje é o maior perfil de pacientes que eu pego. Então, são pacientes desafiadores, que muitas vezes já estão com exames genéticos, exames de microbiota intestinal, exames que avaliam bem a fundo o intestino. São pacientes ou que não têm esses exames porque eles levam são onerosos, né? Muitas vezes o plano de saúde não cobre, mas são pacientes complexos e eu tenho que entender o que está acontecendo aí nesse contexto para começar a agir. E aí vem tudo isso, eu ensinar para o paciente isso, dessa mudança que tem que ir acontecendo
E é uma escadinha, não é de uma hora para outra. Eu falo muito para o paciente, eu faço a analogia de uma árvore, né? Então, esse paciente, muitas vezes, essa árvore está cheia na copa de sintomas. Endometriose, cólica, diarreia, insônia, ansiedade, alergias, né? Síndrome do intestino irritável, excesso de fungos aí, a SIFO, excesso de bactérias disfuncionais, essa desbiose, esse tanto de coisas. Mas eu tenho que olhar a raiz. É essa raiz que eu preciso olhar desse paciente, né? Então, a maioria das vezes não chega o paciente com um sintoma. Esse é o diferencial. Não sei se é porque o meu olhar também ele é muito Sim. diferenciado. Então, o paciente já chega com uma triagem, assim, eu faço um questionário antes da consulta, investigando todos os sistemas, todos os órgãos. E aí, depois, na consulta, eu vou afunilando isso, né? E às vezes o paciente chega e fala, doutor, eu não percebia que eu tinha isso, mas na hora que eu respondi, eu percebi que isso também não é legal na minha saúde. Porque às vezes a gente não presta atenção Sim. no que o nosso corpo está nos falando, né? E eu vejo hoje que eu sou essa médica que tem que juntar isso tudo, identificar e direcionar, né? Às vezes nem vai ser eu que vou tratar principalmente desse paciente, mas eu consigo ser a ponte. Isso eu consigo muitas vezes fazer, assim. Então é bem interessante, porque essa análise geral aquilo que você falou no início, né, que eu havia falado, a alergia ela é ponta de iceberg. Às vezes o paciente acha que está com alergia, mas na verdade, se eu regulo essa raiz, se eu encontro a fonte aí às vezes dessa inflamação, às vezes é uma questão emocional, às vezes é um déficit nutricional, às vezes é uma contaminação com metal pesado nesse organismo. Às vezes é um processo de alergia alimentar, de intolerância, às vezes é essa desbiose, às vezes é uma toxina que esse paciente está tendo no corpo, enfim, às vezes é um vírus, um parasita, né? Então, identificar isso, porque aí depois diminuem esses sintomas e sobram alguns galinhos para a gente ir cuidando, entende? E o que eu vejo que a medicina hoje faz é apaga fogo aqui, um remédio para uma coisa, para um sintoma, outro remédio para outro remédio para outro, o paciente vai pulando de médico em médico, médico em médico, especialidade em especialidade, cada um dá um remédio, sem olhar essa base. Então, o paciente, por exemplo, neurológico, como não olhar para o complexo B, que são vitaminas essenciais para a saúde neurológica? Às vezes o paciente está tomando medicamento psicotrópico, está tomando um remédio para um transtorno de ansiedade, uma depressão, e não foi olhado a base, a fisiologia, entende? E às vezes está aí a questão. E ele está tomando um remédio controlado, que causa dependência. Os estudos mostram, por exemplo, que para uma depressão, se você fizer uma atividade física, Sim. ela é comparável a um antidepressivo para uma depressão leve. Então, essa informação, a indústria não deixa ela ser propagada, não deixa. O contato social, por exemplo, das pessoas, essa questão social inata do ser humano, né, de conviver. Tem estudos de longo prazo mostrando que é uma das coisas que mais impactam a nossa saúde. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, tem hábitos que não são tão bons, mas ela é uma pessoa de bem, ela é uma pessoa de bem com a vida, positiva, isso libera substâncias no organismo dela que contrabalanceiam aquela outra Sim. face. Entende a individualidade? E aquela pessoa negativa, fechada, às vezes ela pode comer super bem, fazer atividade física todo dia, ela pode cuidar do sono, mas esse fator desequilibra ela, porque leva uma informação contrária para as suas células. Então, olha quanto é interessante. Então é isso, é enxergar esse todo nesse paciente, nesses pacientes cada dia mais complexos, porque a alergia ela é ponta de iceberg. Assim como outros sintomas ali isolados, a gente tem que olhar mais amplamente. E esse estudo, esse ensino não nos é dado. Essa é a questão. Então a gente tem que olhar, estudar outras coisas, ir para cursos, né? Então eu fiz inúmeros cursos aí que são disponibilizados de profissionais que eu confio. Hoje o paciente, muitas vezes, ele já chega em mim
porque ele já me segue no Instagram, no YouTube, ele já passou por, segue vários outros profissionais. O paciente tem acesso à informação. A questão hoje é saber aonde buscar essa informação, porque tem também profissionais, né, na área da saúde que desequilibram também e que saem da casinha e que então o paciente tem que ter esse filtro, mas ele já consegue saber esse norte, né. E para saber assim, eu fui naquele profissional e ele não parece que ele não está entendendo dessas outras questões que eu tenho, às vezes ele não vai discutir com o profissional, mas ele só não vai voltar, Sim. né. Então eu vejo isso muito, o paciente ele está empoderado, e eu acho isso maravilhoso. O paciente buscar informação, porque ele é o protagonista da saúde dele, e ele pode me trazer muita informação, que às vezes exames não vão me trazer. Sim. Então a gente fica apegado aos exames, mas é a conversa com o paciente. Essa anamnese, né, que a gente faz, ela tem que ser longa, a gente tem que aprofundar para entender essa individualidade, senão a gente vai seguir um protocolo e não tem protocolo. É muito sobre pegar ali os dados lógicos e tentar trazer até para a parte emocional do paciente, para entender o que de fato está acontecendo, né, doutora? Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Às vezes a gente sofre uma raiva importante, né, naquele determinado momento, aquilo pode somatizar no nosso corpo e aumentar muito a liberação do ácido no estômago, por exemplo, e começa uma gastrite. Daí, se aquilo vai acontecendo mais vezes, aquela informação daquela acidez vai acontecendo. A gente às vezes não digere determinadas situações vividas, algo que a gente escuta, a gente não Sim, digeriu, entre aspas, aquilo, a informação para o nosso corpo é de a digestão. O nosso corpo até embrulha, já viu essa expressão assim: "Ai, eu não dou conta nem de comer, aquilo aconteceu e tal". Então, isso pode começar a acontecer dependendo das situações do nosso dia a dia que vão se repetindo. Não estou falando às vezes de uma vez, mas às vezes são situações repetidas, traumas vividos, né. Então tudo isso impacta. E a gente não tem essa leitura, essa informação, isso não nos é falado, né. e essa questão de não olhar mais para o todo e sim para coisas específicas, né, as especialidades ali. Isso é uma coisa recente que está acontecendo nesse meio da medicina ou já é uma coisa mais a longo prazo que está vindo acontecendo mais? De não enxergar mais para o todo e sim para coisas específicas? É algo das últimas décadas, tá. A gente não pode tirar o mérito da ciência nas inovações que Sim, aconteceram, né. Então hoje eu vejo que a medicina ela evoluiu tanto para questões, assim, às vezes muito complexas e que você precisa de uma resolução muito rápida e certeira. Por exemplo, a prevenção, né, de um câncer, se você pega no início, você consegue tirar e aí aquilo é eliminado. As cirurgias hoje robóticas, os tratamentos, né, alvo específico. Hoje tem muita coisa que dá para ser feito e resolver, tipo, cirurgicamente, sim. assim, né, e você consegue resolver aquele problema, às vezes um acidente que a pessoa teve, enfim. Mas a gente esqueceu de olhar esse todo. Então essa para facilitar o ensino médico, foi segmentado. Eu sou de uma geração que já pegou essa medicina segmentada, mas o meu pai, por exemplo, ele tem 74 anos. Ele já é um médico de família. Ele é aquele médico que atende desde a criança Uhum. até o idoso. Então ele vai na casa do idoso atender, e a gente não vê isso acontecer mais, e ele atende a criancinha ali de 1 ano, e ele fez parto, fez, cirurgias, ele é cirurgião, mas com uma clínica muito boa e ele escuta muito um paciente, então ele é aquele verdadeiro médico de família. E eu faço isso hoje de um jeito diferente, né, então eu fui afunilei, mas depois eu voltei para a base, só que essa base hoje de um jeito mais ampliado, então, esse médico de família se perdeu. E eu sou de Campina Verde, essa cidade bem pequenininha no interior de Minas, e o meu pai fala: "Minha filha, o que eu chega de paciente aqui fala assim: "Doutor, quando o senhor parar de trabalhar, como é que vai ser?" Porque os pacientes não sabem a quem recorrer. Sim.
Aí tem algum problema e que precisa daquele médico que tem aquela visão geral, não encontra. Isso é muito difícil. Então, a gente precisa resgatar isso. E esse médico que atende e examina do pé à cabeça. Isso também se perdeu. As pessoas hoje, às vezes, não são examinadas. E, às vezes, no exame físico, você consegue, muitas vezes, ver o problema, né? Então, essa base precisa ser resgatada. Do jeito que está, também tem que ser modificado, né? Então, o ensino, enxergar esse todo, e aí vai na contramão do que a gente está vendo, né? De consultas rápidas, pouca remuneração pelos planos de saúde, o alto custo, né? Que até o profissional também tem para conseguir trabalhar, para conseguir se aprofundar. Então, os cursos também caros, então isso Sim. demanda que esse profissional, para ele ter mais tempo na consulta, ele também tem que se diferenciar e pagar mais cursos. E se especializar de forma diferente. Então, é todo um movimento que precisa acontecer. O ideal seria começar na faculdade, essa mentalidade, né? Mas a gente está vendo essa contramão. Então, a gente ainda precisa encontrar esse equilíbrio. E, por exemplo, a gente deixou de entender e não entende mais desse todo, se a gente olhar a medicina chinesa, por exemplo, né? Essa sabedoria milenar que eles nos trazem, que a sabedoria também da medicina ayurvédica, né, da indiana. Então a gente se perdeu nisso, a gente não sabe mais como fazer um chá, se aquele alimento cru em determinada hora do dia, para aquele determinado perfil de paciente, se você é mais agitado, você não pode ingerir uma canela, por exemplo, porque aquilo vai te agitar um pouco mais. Se perdeu essa sabedoria. Então a gente tem que ir resgatando isso, enfim, não sei como, mas a gente tem que ir estudando para entender de forma mais complexa a saúde. Está muito superficial nesse sentido que eu estou falando Aham. de entender essa fisiologia. E é muito bom quando você fala de referências, né? Porque é muito importante a gente ter referências e modelar as nossas referências. Quando você traz aqui que está voltando para a base, quer ter e está tendo contatos maiores e melhores com os seus pacientes, e passa o exemplo do seu pai, né, que foi uma referência para você nesse cenário também, é muito importante a gente ter boas referências também, independente da onde que a gente atua, né? Porque a partir de boas referências e modelando essas referências, a gente consegue impactar de forma positiva a vida de mais pessoas, né? Eu acho que a referência é tudo, né? Acho que a gente começa com os nossos pais, né? Os nossos professores, o quanto que a gente tem gratidão, assim, por aquele bom professor que conseguiu nos passar aquela informação, né? Um bom profissional que chega no seu caminho, assim, e que às vezes muda o rumo ali da sua vida. E, pois é, na medicina, o meu pai foi a minha primeira referência e ainda é a minha referência. Eu lembro pequenininha eu querer acompanhá-lo no hospital, eu queria acompanhá-lo em consultas. E a gente faz uma medicina totalmente diferente hoje e ao mesmo tempo muito parecida, né? Porque ele tem esse todo, enxerga também tudo isso, e lá no consultóriozinho dele, na cidadezinha pequena, acolhe o paciente, escuta bastante, quando tem que direcionar, ele direciona, mas ele resolve a maior parte das coisas, e com amor, né, com atenção, e isso para mim não tem preço, não tem preço. Então é isso, essa base a gente precisa ter e fazer do nosso jeito, mas sempre com um olhar ali, né, qual foi minha referência, né? Eu acho que isso é muito importante, sim. Doutora, essa questão do cuidar da nossa saúde como um todo, é mais sobre questão de tempo, né? As pessoas não cuidam hoje da saúde, né? A grande massa, por questão de tempo em si, ou você tem a sensação que é por causa de prioridade? A pessoa não tem essa prioridade até por não viver o presente, porque eu penso que são doenças silenciosas que a gente tem, né? Que a gente vai perceber as consequências a longo prazo. Não é igual uma dor de dente que a gente tem a dor de dente e de imediato a gente tem que correr ali para tratar aquela dor. Então você acha que é muito sobre tempo, prioridade, essa questão de doenças silenciosas?
que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que nos falta tempo, a gente tem essa impressão que o tempo é curto, que a gente não consegue fazer tudo o que precisa ser feito, porque a gente colocou muita demanda na Sim. nossa vida, né? A gente colocou muita coisa e a gente precisa refletir o quanto que dá para deixar de lado e aquilo não é prioridade, não precisa fazer parte, né? Saber organizar na nossa vida, na nossa rotina, para a gente não ter essa sensação desse excesso. Uhum. Então, isso é uma questão. E aí a gente entra nessa falta de tempo, nesse automatismo, porque a gente tem que fazer rápido, a gente tem que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e a gente não tem tempo de se olhar. E aí a gente quer a rapidez da pílula mágica, e as doenças crônicas não transmissíveis vêm de encontro a isso que você falou. Então, são doenças lentas que vão se instalando. Às vezes a gente já está vendo hoje uma criança com uma alteração na insulina, e aí essa criança já come muito errado. Esse pai não está percebendo muito isso, os médicos nem dosam isso nessa faixa etária. Daqui 20 anos ela está diabética. Entende? Então a gente tem que ir olhando e equilibrando, porque a doença crônica ela não começa hoje. Ela não se instala rapidamente hoje, ela vai vindo, ela é lentamente, e aí você vai apagando um fogo aqui, ali. Quando você vê, você chega por volta de 40, 50 anos, você está com remédio da pressão, com remédio do colesterol, com remédio para um diabetes ou uma resistência à insulina, você está com dores crônicas e usando remédios para dor, você já está com mais incapacidade para fazer suas habilidades ali que você fazia, a memória está ruim. Então, essa cronicidade, a gente vê as pessoas hoje envelhecendo doentes, com inúmeros remédios, 20 remédios, né? E, enfim, em vez da gente cuidar dessa prevenção, dessa base, de usar o nutriente, de suplementar uma vitamina, de ir mais para o sol, de cuidar desse todo. Então, esse lentamente a pessoa às vezes não vai percebendo. Eu sigo um profissional, um neurologista, que é o Dr. Pedro, no Instagram ele é Pedro Neuro, muito interessante a história dele, e uma vez ele falou, quando ele começou a olhar para esse todo, né, também foi alguns anos atrás, ele falou que ele foi ao colega médico e os exames estavam todos normais, entre aspas. Estava tudo assim, mais no limite superior, ele com sobrepeso, os exames mais no limite superior, algumas vitaminas mais no limite inferior. E ele chegou no colega e ele falou assim: não, tá tudo certo, pode voltar para casa, você não tem nada. E qual é essa referência aí que a gente vê nesses exames laboratoriais, né? Referência baseada em quê? É na média da população. Sim. Mas será que aquilo é a individualidade para aquela pessoa? E ele já estava estudando e ele se percebeu quase diabético, ele se percebeu com um peso acima já afetando o fígado, enfim, várias questões que ele correu atrás, emagreceu, começou a olhar para isso e repor isso e aquilo, e hoje ele também ensina outros pacientes, né, outros profissionais também. Então é isso, a gente precisa enxergar que qual é o normal para quem? E ter esses exames os mais adequados, não é uma vitamina no limite inferior, não é uma insulina ainda dentro da normalidade, mas já alta, senão a gente caminha para a doença crônica não transmissível. E o ápice dessa doença crônica não transmissível é o câncer, que a gente está vendo só aumentar. Então a gente não precisa esperar ele instalar, né? A gente pode antes e olhando essa genética, né? Qual é a tendência familiar que eu tenho, o que que eu preciso estar mais olhando mais, né? Então é isso. Então esse ritmo de vida atual nos leva a esse adoecimento lento, que é uma inflamação subclínica. Como que a gente morria antigamente? Era de uma infecção. Não tinha antibiótico, Sim. você pegava uma bactéria e pá, 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 morria. Hoje a gente já superou isso. Então, poucas as mortes são por doenças infecciosas, é a minoria. Antes era a maioria. Hoje é consequência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, mudou Inverteu, totalmente né? o padrão. Então, olha o mérito da medicina da gente ter conseguido combater essas bactérias, mas o excesso de antibiótico também leva. Então, essa dualidade a gente precisa aprender.
esse equilíbrio, né? E é tão louco isso, porque eu já convivo com algumas pessoas que essa questão do remédio em si, né? Até, entre aspas, se vanglorizam por estar ingerindo uma quantidade alta de remédio. Tipo assim, aqui, eu tô bebendo esse remédio, semana que vem eu vou no médico, na outra eu vou em outro médico, e não para analisar. Isso aqui não é normal. O que eu devo fazer de forma natural para diminuir a ingestão de remédio? Porque, no fim das contas, é muito, assim, não é só sobre viver mais, né? Viver mais e melhor, né, doutora? Quando a gente já está com uma idade avançada e a doença já está instalada, muitas vezes não tem jeito da gente sair do remédio. A gente precisa atuar antes. Sim. Atuar lá nessa formação dessa criança, do adolescente, do adulto jovem, corrigir o que a gente está percebendo que está caminhando para acontecer, né? Essa é a verdadeira medicina. É esse olhar funcional, esse olhar preventivo, né? Então a gente precisa atuar aí. Porque depois do órgão que ele já está disfuncional, às vezes já não tem jeito mais. Então a gente tem que caminhar para esse outro lado, né? Esse olhar antes da doença instalada. E uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, nos idosos, né? São polimedicados e aí eles usam um remedinho para o estômago para proteger o estômago, porque usa remédio demais, que são os famosos prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol. Eles não sabem, e às vezes é prescrito também pelo profissional, que fala, não, pode usar a longo prazo, que esse remedinho pode te levar a um déficit de vitamina do complexo B, que amanhã pode te levar a uma demência. Olha a seriedade disso. Esse remedinho prejudica a absorção sua de proteína, porque a gente precisa do ácido no estômago para quebrar esse colar, para fazer a digestão. Sem proteína, as nossas células não funcionam. Dificulta a absorção do ferro, que é a hemoglobina, a oxigenação. Então, nada fica sem uma consequência, isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que entender que o remédio ele tem que ser usado pontualmente, quando necessário, mas a gente tem que cuidar da base. E não é usando um remedinho aqui e outro ali que a gente pode levar a consequências que a gente nem imagina. Como esses, por exemplo, muito clássicos e muito comuns que a gente vê os pacientes usando a longo prazo, e aí vai levando a várias consequências, e muitas vezes a gente tem que fazer um desmame desses Sim. medicamentos, e a gente vai colocando esses medicamentos naturais, tinturas, né, que são ervinhas concentradas, enfim. Só que se a pessoa não muda os hábitos e continua se alimentando do que faz mal para o estômago, por exemplo, também não consegue sair do remédio. Então a gente tem que pensar além, a gente tem que analisar a nossa saúde de forma diferente, se a gente quer ter um resultado diferente. Doutora, como é que funciona hoje os seus atendimentos, a sua clínica? Você atende somente aqui em Uberaba, todo o Brasil? Você explica agora como negócio mesmo, como empresário, doutora como empresária pra gente? Eu tenho uma clínica em Uberaba, onde eu atendo fisicamente, e atendo também numa clínica em Balneário Camboriú, na G-Clinic, é uma clínica de referência nessa parte de nutrição, longevidade, e justamente porque eu tenho esse olhar, né, então da parte imunológica, que entende dessa parte também intestinal. E atendo online no Brasil todo, pacientes fora do Brasil, então eu tenho a facilidade de ter uma plataforma digital, o paciente tem um aplicativo, ele pega as receitas já em PDF, em exames, então tudo digitalizado, tudo facilita hoje em dia, né? Então não tem barreiras assim para a gente fazer esses atendimentos e entender essas complexidades que estão aparecendo. E em breve eu quero começar também a dar cursos, ensinar, né, sobre essa medicina, sobre esse olhar que a gente precisa levar a outros profissionais, que a gente precisa levar aos pacientes, e levar saúde, né, levar essa informação de saúde para todos. E quando a gente fala de mídias sociais especificamente falando, doutora, eu enxergo que tem o lado negativo da mídia e o lado positivo da mídia social como ferramenta em si. Nessa parte negativa, falando primeiramente, tem assim, muitos profissionais que colocam conteúdos de forma mercantilizada, passam informações assim,
de forma aleatória, visando um negócio mesmo nessa parte da medicina, se opondo a isso, né, a parte positiva das mídias sociais. Essa ferramenta também, essas mídias são importantes até voltado para a parte educacional, para educar de forma direta e intencional os pacientes e até novos profissionais da área da saúde. Eu acho que a rede social ela chegou para ficar, eu acho que essa era pós-pandemia abriu muito essa comunicação e facilitou muito esse entendimento do paciente sobre a saúde, mas também viralizou demais, então o paciente também tem que saber esse filtro, e checar essas informações, e dar esse benefício da dúvida, olhar outras fontes, né, não ficar acreditando em tudo, senão a gente cai naquele efeito manada que nós conversamos. Então, tudo tem o contraponto, né? Então tem o lado negativo, que a gente às vezes hoje está em excesso também nas redes sociais e querendo aquela informação rápida e passando aquele feed ali, daquele jeito e consumindo muito e também trazendo até ansiedade, né? Trazendo, às vezes grupos, às vezes de pacientes assim também, alarmando muito. Então esse trazer essa informação de forma clara, equilibrada, né? Trazendo esse contraponto, beneficia muito o paciente. Chegam muitos pacientes através das redes sociais, eu já enxerguei que eu consigo ajudar muita gente através, muitas vezes, só da rede social, às vezes esse paciente já vai dar o clique nele ali, Uhum. do que precisa ser feito, do que ele precisa avançar e de qual caminho ele tem que seguir. Às vezes esse paciente tem que passar sim numa consulta, fazer uma avaliação e tudo, mas a rede social ela ajuda muito o paciente e ajuda outros profissionais, né. Então, vários dos cursos que eu fiz nessa jornada de entender essa saúde como um todo, foi através de médicos que se posicionaram na rede social. E médicos que eu acreditei e que eu vi credibilidade, seriedade, que conseguem passar de uma forma também equilibrada, que eu acho isso importante. Então hoje eu vejo que não está só na instituição de ensino a informação, e que pelo contrário, né, muitas vezes a gente vê na instituição de ensino um fechamento da informação, assim, muito fechados e sem olhar esse todo, e eu acho que isso precisa ser mudado, né, eu acho que isso precisa acontecer e está acontecendo, esse movimento está acontecendo e está fazendo cada dia mais profissionais fazerem essa transição. Assim como aconteceu comigo, que aconteça com outros profissionais e que eles enxerguem, o caminho de levar ao paciente essa informação dessa saúde, desse todo. E como é que você tá enxergando os próximos anos, da saúde e principalmente dos brasileiros? Você está vendo que vai aparecer mais essas doenças crônicas ou não? A tendência é diminuir e ter mais procedimentos, tratamentos, de forma preventivos? Como é que você enxerga os próximos anos? Porque, assim, eu vejo que as consequências desse mundo digital, dessa rotina que a gente tem frenética atualmente, a gente vai colher os frutos daqui uns anos ainda. Penso que a gente já está colhendo os frutos, né? Voltado para as consequências negativas, mas penso que a gente vai colher essa maior quantidade dos frutos daqui a alguns anos, porque assim, a gente está bem no início, né? Nessa quantidade de informação que a gente está sendo bombardeado meio que diariamente. Como é que você enxerga nos próximos anos a saúde, principalmente dos brasileiros? Olha, eu vejo que essa abertura de mente, assim, dos brasileiros está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, para quem quer enxergar, né, para quem quer sair dessa zona de conforto. Mas o movimento é para você continuar nesse automatismo, o movimento é você continuar não percebendo sobre si e levando a sua saúde a deteriorar. Então, ao aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente vai ter que passar, eu vejo que a gente ainda está muito em excesso nessas doenças, mas que a abertura de mente através da comunicação aberta, que começou a acontecer recentemente, né, a gente está falando de coisas que aconteceram há 5 anos atrás, não é nada, então, para levar esse equilíbrio. E, infelizmente, a maioria das pessoas só começam a enxergar depois que o problema está instalado.
Porque é difícil você começar um movimento de prevenção se as coisas estão muito bem, aparentemente, Sim, né? Se você está na distração, eu falo que é a distração. Eu morava em outra cidade e hoje eu vejo claramente, assim, que se eu não tivesse mudado, eu ainda estaria, às vezes, na distração. Então, esse movimento da mudança minha profissional começou também com um movimento do meu corpo, num processo aí de uma menopausa precoce, um processo inflamatório que aconteceu. Eu me descobri com um problema intestinal, com uma inflamação intestinal. Então, esse processo todo veio junto, mas eu poderia não ter enxergado ou não querer enxergar e colocar embaixo do tapete e continuar na distração. Então, coincidiu com uma mudança de cidade, um olhar mais atento para mim, porque aí eu precisei olhar mais para mim, porque eu não estava com tanta distração, tanto amigo, tanta festa, E aí as coisas começaram a mudar. E hoje eu estou fazendo esse movimento de ampliar essa informação, né? E já consegui ressignificar muita coisa na minha casa, na minha vida, e eu estou levando isso para os pacientes. Então, o movimento começa com a gente. É sempre assim. É com a dor, né? Não é no oba-oba que a gente vai, opa, deixa eu mudar tudo, vamos reconfigurar aqui. Então, a gente ainda está passando por esse movimento de dor, e isso vai vindo individualmente para cada um, para a gente ter o despertar. E esse despertar, ele vai chegar ou não, se a gente tiver a capacidade de enfrentar e de falar, opa, então deixa eu ver o que está acontecendo aqui e resolver e ajudar quem está perto, a nossa família mais perto, enfim. Então eu vejo isso, eu vejo que a gente está nessa transição e que isso está chegando. Da mesma forma está chegando para os profissionais de saúde, que estão vendo que os pacientes estão mais complexos, que aquela medicina que ele aprendeu não está dando mais certo. E aí ele vai ficando defasado, ele não vai conseguindo resolver os problemas e o paciente vai mudar de profissional, vai sim. buscar outros. Então é um movimento que eu acho que são anos aí. Só que como as coisas estão muito aceleradas, eu não consigo te falar quanto, mas tá tudo muito acelerado, então eu acho que esse movimento vai ser mais rápido do que Está seria. cada vez mais imprevisível, né, Se a as gente coisas. for pensar como que era a nossa vida há 100 anos atrás, 1925, como era, pessoal? Vocês têm ideia de como era? Então, o avô do meu marido, por exemplo, estava vindo a Uberaba com um carro de boi para trocar sal. Enfim, o mundo mudou completamente. Como é que vai ser daqui 100 anos? Então, essas mudanças que a gente está falando, às vezes eu não vou vê-las, mas a minha geração vai, Sim. né? Então, esse movimento, eu estou participando dessa construção. E é isso. Esse planeta está mudando, né? Ele tá tudo diferente. Você acha que cabe mais um fator no pilar, um sexto pilar, que é o ambiente? Ah, sim, com certeza. Então, o ambiente, ele configura tudo isso, né? Então, se a gente está inserido num ambiente hostil, se a gente está inserido num ambiente ali favorável, a gente não enxergar as coisas, fica mais difícil da gente observar, né? Então, já um ambiente mais favorável, isso na nossa vida a gente pode extrapolar, né? Se a gente está perto de pessoas que estão com uma vibração maior, mais elevada, se a gente está também cultivando hábitos melhores, a gente vai também nesse movimento. Mas se a gente está no contrário, é mais fácil da gente ficar estagnado, né? Então é um movimento realmente. Tudo está interligado, tudo no nosso corpo, no nosso planeta. Eu enxergo dessa forma. Doutor, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria. Mas o podcast sério, mas nem tanto. Então vamos ver o que é isso. Porque eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Assim, em vários locais. Eu gostaria de saber por você, que é profissional da área. Realmente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Ah, sim, eu acho. Então, o intestino, depois de estudar tanto sobre ele, sobre a microbiota, vai muito além da função só de absorver o alimento e digerir.
Então a gente sabe que ele é um órgão hoje endócrino, ele produz hormônios, ele mexe com todo o nosso corpo. Imunológico, 70%, a maior parte das células do sistema imune está no intestino. Então o que acontece ali não fica ali. Por isso que ele tem tanta importância, porque repercute no cérebro, na pele, nas narinas, no pulmão, no próprio intestino, repercute em tudo. Então a gente tem que ter essa capacidade de entender e respeitar esse nosso intestino, né? E entender que ele precisa ter esse ritmo mais fisiológico possível. Doutora, gostou do papo? Adorei, muito bom. Ainda temos uma mensagem final, mas antes dela eu gostaria agora que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Olha, nas mídias sociais está o meu nome, né? Doutora Juliana Lima Ribeiro. E a gente está sempre colocando informações acessíveis, com uma linguagem para que vocês consigam aprender e entender, né? Às vezes uma linguagem muito técnica não passa aquela informação. Então, nas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, eu tenho um site também, que é alergosclinica.com.br, e é isso. Muito obrigada por estar aqui, por conseguir falar sobre saúde, e espero que eu tenha conseguido fazer esse despertar aí, e para vocês entenderem um pouco mais profundamente essa complexidade que é o nosso corpo. Boa. Doutora, agora você consegue deixar uma mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que estão com certa alergia no organismo, problemas imunológicos e nem têm a noção de que isso pode ser uma questão do nosso intestino? Para aquelas pessoas que já normalizaram coisas comuns, você consegue deixar uma mensagem final para essas pessoas? Eu costumo falar que o nosso corpo ele dá sinais, né? Então ele fala, o nosso corpo fala. A gente precisa aprender a ter essa leitura do que é. Então, tentar observar no seu corpo o que está diferente. Se você está tendo dores, se o seu intestino não está funcionando todos os dias, se quando ele funciona ele está muito solto ou está muito preso, se você está tendo mais gases, distensão abdominal, a barriga já fica inchada quando come alguma coisa, ou acorda magrinho e já vai ficando de uma gravidinha de 4 meses, 5 meses ao longo do dia. Se você parou de dormir, se está se sentindo mais cansado, se sua pele está ficando vermelha com coceira, sintomas repetidos que não era para ficar acontecendo. Uma coisa é um sintoma acontecer um dia ou outro, outra coisa são sintomas repetidos. Isso já sinaliza que, opa, tem algo a ser visto, algo a ser olhado. Então esse é o primeiro passo. E aí você vai fazendo essa conexão e observando no seu corpo o que você precisa começar a fazer. Lembrando daqueles 5 passos. Então, comer comida de verdade, observar esses alimentos, como repercute às vezes quantidade, qualidade desses alimentos no seu corpo, ter a prática da atividade física na sua rotina, né? Tenha ela com frequência, cuidar do seu sono, ter uma questão religiosa, uma espiritualidade, uma força maior para te guiar e cuidar do seu mental. Abraçar uma árvore, pôr o pé no chão, vai na natureza, final de semana vai dar uma pedalada, toma sol, se expõe ao ar livre, então cuida do seu estresse, da sua ansiedade, vai fazer um quebra-cabeça, é pintar, não sei. O que modula estresse e ansiedade para uma pessoa é diferente do que é para outra. Se conheça, se conecte com você, e aí você vai perceber o que precisa ser mudado, porque às vezes você nem precisa chegar no profissional. Nós temos a cura dentro de nós, mas muitas vezes a gente não consegue acessá-la, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente perdeu essa conexão com a gente mesmo. Então esse é um passo fundamental, se conhecer, se observar, e aí você vai saber qual direcionamento você precisa começar a dar. É isso, porque nossas células, gente, elas estão envelhecendo a cada dia que passa, mas ter isso, envelhecer com saúde, entendendo que a gente tem esses processos de adoecimento e de saúde ao longo da nossa vida, isso é normal, isso é natural. Mas um adoecimento crônico,
e constante, isso a gente tem que evitar. A gente precisa envelhecer da melhor forma possível, respeitando isso que a gente está nesse processo de envelhecimento das células, né? Então, sem alarme, sem romantismo, mas também sem esse medo exacerbado, é fazer a nossa parte. Boa, doutora. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir participar do Sério Mas Nem Tanto podcast. Eu gostaria de te parabenizar pelo seu profissionalismo, pela sua humanização, né? Por esse contato que você tem como pessoa, como profissional com os seus pacientes. E gostaria de pedir para você continuar, porque se você já está fazendo a diferença positivamente na vida de muitas pessoas hoje, com certeza você vai ainda fazer mais diferença na vida de várias pessoas, seja pacientes, seja por outros profissionais que também vai ter a tratativa com o paciente ali no final. Então, continuo que são pessoas como você, profissionais como você, que a gente precisa ter mais no nosso mundo. Então, meus parabéns. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Show. E para você que chegou até aqui, já sabe, clica logo abaixo aí no botão curtir no nosso episódio, para curtir esse episódio sensacional que eu gravei aqui com a doutora Juliana hoje. Se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto podcast. É muito importante você se inscrever no canal. Compartilhe esse episódio para mais pessoas. Vamos fazer um movimento aí para chegar com essas informações, para a gente melhorar e potencializar de forma positiva a nossa saúde, a saúde do nosso intestino. Ative também as notificações, dá um clique aí no sininho para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no Sério Mas Nem Tanto podcast. E comenta aqui o que você achou desse episódio de hoje, e eu gostaria que você comentasse também. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou olhar para mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou me conectar mais com a saúde, eu vou abraçar uma árvore. Então, comente aqui embaixo, te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.